Nesse vídeo eu vou te explicar por que esse gráfico aqui do índice futuro no perpétuo mensal ele está errado. Eu vou mostrar aqui para vocês os fundamentos principais aí para você operar índice futuro, o famoso mini índice, passando por coisas básicas aí, mas que pouca gente conhece e fica aí operando mini índice, mini dólar, se achando o super trader profissional, mas não conhece o ativo que está operando direito. Eu sou o Bruno, esse é o meu estudo gráfico e eu vou te explicar também o modo correto de você olhar esse gráfico aqui de longo prazo, para você não passar vergonha aí e conseguir tirar proveito da análise técnica da melhor forma possível nas suas operações. Isso aqui é válido tanto para o índice futuro quanto para o dólar, nos minis e no contrato cheio também. Vai ser uma aula completa aí sobre o mercado futuro, mercado à vista. E se depois de você assistir o vídeo inteiro aqui você puder falar se eu te ajudei ou não, clicando no like aí, deixando um comentário, eu vou agradecer demais. Aproveito aí para te convidar para se inscrever aqui no canal, porque se você se interessa aí sobre análise técnica, tem muito conteúdo aqui sobre o mercado financeiro, principalmente para você que está começando agora. Então vamos lá. Você aí que quer operar mini índice, mini dólar, você tem que conhecer coisas básicas aí antes de sair clicando na sua plataforma. Quem quer operar mini índice tem que saber o seguinte: mercado à vista e mercado futuro são duas coisas separadas que você tem que saber. O que são esses dois bichos? O que eles comem? Vocês têm que entender um pouco do mercado que vocês estão trabalhando. Existe aí o chamado mercado à vista, pessoal, que nada mais é do que quando a gente compra e vende ações das empresas e utilizamos o nosso dinheiro que está na conta da corretora para fazer aquela operação. Então, por exemplo, se você quiser operar 100 ações de EQTL3, você precisa ter R$ 2.416, uma vez que essa ação está cotada aqui a R$ 24,16. Então, quando você precisa ter o dinheiro na conta para comprar uma ação, esse é o chamado mercado à vista. Quando você tem que ter o dinheiro na conta, você precisa ter o saldo na corretora. Então, esse aqui é o mercado acionário, chamado mercado à vista, que é a compra e venda de ações de empresas aí da Bolsa de Valores com o seu suado dinheirinho. Já o mercado futuro é a expectativa do valor de um determinado ativo numa data no futuro mais à frente. Então, o mercado futuro do Ibovespa, que a gente viu aqui que é o mercado acionário à vista, a expectativa futura dele é chamado aí de índice futuro, que na nossa bolsa a gente tem dois códigos. No caso, o Infut, que seria o mini índice, já vou falar mais sobre isso, e o índice cheio. Nós temos o índice cheio também, que é a expectativa futura do Ibovespa à vista. Como a gente tem uma expectativa de uma determinada data ele estar num determinado valor, esse tipo de contrato aqui ele tem vencimento. E como tudo que tem um vencimento mais à frente, ele tem o quê? A taxa de juros embutida nesse tipo de mercado. Então, eu posso afirmar aqui para vocês, a gente pode concluir que o quê? O índice futuro ele é igual a o índice à vista, ou IBOV, mais uma taxa de juros. Então, eu pego esse preço aqui, esse mercado aqui, soma uma taxa de juros, já que eu tenho expectativa desse valor aqui num determinado vencimento mais à frente, e com isso eu concluo, eu chego aí no meu índice futuro que a gente tem aqui na nossa bolsa. Calma que eu vou me aprofundar um pouco mais tudo isso daqui para ficar mais claro para vocês. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários que eu respondo todo mundo, pessoal. A gente aqui vai tentar sanar todas as dúvidas aí de você que está começando, para pelo menos se você se sujeita a operar mini índice, o que já não é aconselhável para quem está começando, se você se sujeita a esse tipo de risco, você tem que conhecer pelo menos o mercado que você está operando, já que trata-se de um mercado extremamente alavancado e eu já vou falar mais sobre isso aqui. Então, para comprar o mercado à vista, ou seja, ações, eu preciso de dinheiro na conta para poder fazer a compra do ativo que eu estou querendo. Mas para comprar e vender o contrato futuro, a gente não precisa ter o valor do contrato cheio, o valor integral que eu estou operando. Para isso, as corretoras, aí, a Bolsa pede para a gente uma margem de garantia para que a gente opere esse contrato, que vale aqui R$ 100 mil. O índice cheio aqui está valendo quanto? R$ 100 mil. Então, teoricamente, você precisaria ter R$ 100 mil na conta para operar. Mas não, a Bolsa oferece aí uma alavancagem para você, a corretora também oferece um grau de alavancagem, uma vez que você precise apenas de uma margem de garantia, ou seja, eles pedem apenas aqui para você um percentual do valor do contrato como margem para você conseguir operar ele. Isso daqui é a chamada margem de garantia. Você não precisa ter o valor
de um contrato cheio aí para conseguir estar operando ele. Basta você ter o valor da margem que a sua corretora pede. Então vamos lá. O valor do contrato cheio, que é o índice cheio aqui que a gente está vendo, ele tem o valor aqui de 101.345. Esse aqui é o que está valendo o contrato do cheio. O mini índice que você escuta todo mundo falar e é o que todo mundo gosta aí de operar e que você vê no Instagram e tudo mais, ele vale aí 20%, ou seja, ele vale 1/5 do valor do contrato cheio. Ou seja, se esse contrato está valendo aqui 101.345, você multiplica isso daqui por 0,20 ou divide por 5 e você vai chegar no valor do contrato do mini índice. O valor, quanto que vale o contrato do mini índice? Então, 101.345 vezes 0,20. Então, um contrato de mini índice está valendo hoje aí 20.269. Deixa eu anotar esse valor aqui, ó, 20.269. Esse aqui é o valor em reais, tá? Que vale aí um contrato do mini índice. Então você precisaria, teoricamente, quando você opera um contrato, você está operando esse valor financeiro. E eu tenho certeza que quase ninguém aí que está vendo esse vídeo tem aí 20 mil reais na conta para operar cada contrato. Se você opera 5, você está operando isso daqui vezes 5, ou seja, 100 mil reais. Se você opera 10, você está operando muito alavancado. Então veja, é um valor extremamente alto e a corretora pede aí às vezes o quê? 100 reais na conta, pede aí 150 reais. Teve tempo que o pessoal pedia 20 reais na conta de margem de garantia. Isso aqui varia de tempo para tempo, conforme a volatilidade do mercado. Cada corretora pede um determinado valor. Mas esses aqui são os valores que o pessoal costuma pedir para margem de garantia para você operar um valor grande de 20 mil reais, isso falando do mini índice. Não vou nem falar do índice cheio, porque se você quer ter vida longa no mercado, fique longe do índice cheio. Isso aqui é muita alavancagem, para quem sabe o que está fazendo pode ser muito bom, mas como a maioria das pessoas não sabe o que ela está fazendo, é como se você estivesse colocando o dedo na tomada, você vai se dar mal e você só vai perceber depois que você tomar um choque que você fez uma besteira. A gente tem dois tipos de margem de garantia aqui e eu vou falar sobre isso agora. Deixa eu limpar essas coisas aqui. A gente tem dois tipos de margem, é isso que eu estou falando aqui, explicando aqui para vocês, é a questão de margem para day trade, né, que a maioria das pessoas opera no day trade, que são aquelas operações que a gente começa e termina no mesmo dia. Se você quer fazer um swing trade, uma posição realmente que vai durar alguns dias nesse tipo de mercado futuro, a margem é muito mais cara, né? Ela é muito mais alta. Isso aqui é uma margem para uma posição que você vai começar agora e vender daqui a pouco, ou vender no máximo até o final do dia. Você pode usar, caso você vai fazer um swing trade e for ficar posicionado mais do que um dia nisso daqui, você vai ter que usar como garantia aí ações, você pode usar títulos, você pode usar renda fixa, você pode usar dinheiro realmente, mas aí a margem é bem mais alta para uma operação de swing trade nesse tipo de mercado, que também é possível, não é só day trade, né? Para quem faz swing trade tem que ficar esperto no ajuste diário também, que é quando a corretora equaliza os saldos aí das posições participantes do mercado. Isso aqui pode ter ficado confuso aí para vocês, eu não vou me aprofundar nessa questão do ajuste, mas você tem que saber, porque se você for fazer um swing trade, você tem que entender a questão do ajuste, que é quando a corretora equaliza a posição dos participantes, faz o débito da conta de quem está perdendo e acredita na conta de quem está ganhando o valor ali que é pertinente. É difícil de entender nesse primeiro momento, mas eu tenho certeza que com o passar do tempo estudando, você vai conseguir compreender essa questão do ajuste. Outra questão importante da gente comentar é para que serve o índice futuro, né? Para que serve isso daqui? Para você ficar operando, especulando? Não é para isso. Ele não é um índice que foi feito para você especular. O índice futuro, pessoal, ele é uma ferramenta de hedge, é uma ferramenta de proteção. Porque pensa o seguinte, uma coisa somos nós aqui que operamos, 100 mil reais, 50 mil reais, a gente conseguir entrar e sair de uma posição, fazer uma carteira e manter esse valor. Agora pensa num cara institucional, num banco, num fundo que trabalha com vários milhões. Esse cara não consegue ficar comprando e vendendo a carteira de ações do mercado à vista dele a todo momento. Então o que acontece, pessoal? Para ele não vender as ações dele a todo momento, ele nunca pode permanecer direcional de um lado só do mercado. Então o que ele faz? Ele compra ações
Ele compra esse mercado e quando tem algum problema que o mercado vai cair, ele pega e vende o índice futuro, trabalha vendido. Então, quando você tem um índice futuro, você tem a possibilidade de trabalhar vendido, se protegendo de quem está comprado, de quando você está comprado no mercado à vista. Então, você trabalha vendido no índice futuro quando você está comprado no à vista. É assim que as instituições fazem. Para isso que serve o contrato de índice futuro. É uma ferramenta não apenas de especulação. Obviamente, a especulação faz parte do mercado e também dá liquidez para tudo isso acontecer. Mas a função do índice futuro é uma ferramenta de proteção para que os investidores possam, quando o mercado está... A pessoa compra ação. Então, você está apostando o quê? Na alta do mercado. Uma vez o mercado caindo e você não querendo se desfazer das ações, você pode calcular, aí entra um assunto um pouco mais complicado, que é através do beta, que é o quanto a sua ação varia quando o índice varia 1%. Então você tem que achar mais algumas coisas para calcular uma posição vendida para se proteger aqui, mas o importante aqui desse vídeo é vocês entenderem o quê? Que isso daqui é uma ferramenta de proteção e não apenas de especulação para a gente ficar clicando ali de manhã com 10, 20 contratos. Nem tudo é uma especulação no mercado, isso daqui é uma ferramenta de proteção, portanto, tá legal? No começo do vídeo eu falei para vocês que tinha um vencimento esse contrato, né? Que esse contrato tinha um vencimento e quando que ele vence? Então a gente tem que entender mais algumas coisas também. Não é simples, vejam só, olha quanta coisa a gente tem que conhecer. O ticker do contrato do índice futuro, ele é o IND, mas o contrato mini, que é o que a maioria de nós conhecemos e operamos, ele é o WIN. Certo? Então, o ticker do código do índice futuro, ele começa com esses dois tickers aqui. Esse aqui é o que a gente sempre vai estar focando. O WIN, então, é o ticker dele. Na sequência, vem uma letra. Essa letra, eu peguei isso aqui do site da B3, tá? Isso daqui está disponível lá para você olhar depois. Dá uma olhada. A próxima coisa que vem no ticker é a letra do vencimento. Então, a gente tem aí 6 contratos que são negociados ao longo do ano e que vencem quando? O contrato vence sempre, olha só, anota aí depois, ó, vence sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15, olha só que doideira, nos meses pares. Então, a gente tem aí, ó, em fevereiro, em abril, no mês 2, 4, 6, 8, 10, 12. Na quarta-feira, mais próxima do dia 15 desses meses que vocês estão vendo aqui, é a data que vence o contrato. Então, o ano começa aqui com um WIN-G, deixa eu arrumar aqui minha letra, WIN-G, por exemplo, e esse ano aqui a gente está em 2022, o primeiro contrato do ano foi WIN-G 22. Quando vence esse contrato, ou seja, antes de entrar o próximo contrato de abril, o pessoal faz a rolagem. Que é o quê? Ele vende esse contrato G aqui, ele vende o contrato atual e compra o próximo, que é o contrato J, que começa em abril. E aí passa a ser o quê? O contrato vigente passa a ser o WIN J22. E assim a gente vai trocando de contrato no índice Bovespa, no índice futuro do índice Bovespa, certo? No dólar é o mesmo raciocínio, viu, pessoal? Muda um pouco a questão das datas de vencimento aqui, as letras e tudo mais, mas para o dólar, para quem opera dólar aí, o dólar cheio é o DOL, de dólar mesmo, e o mini dólar é o WDO. Então, a gente sabe que isso tem um vencimento. Esse vencimento, então, ele ocorre a rolagem do contrato e o índice futuro continua rolando. Como a gente tem esse contrato que vence, a gente, para fazer um estudo de longo prazo, tem que utilizar aquele gráfico perpétuo que eu estava mostrando ali para vocês, que é o WINFUT. O que é o WINFUT? Ele é a soma de todos esses contratos aqui. Olha que importante isso daqui para vocês entenderem. O WINFUT, ele é a soma de todos esses contratos aqui. Então, tudo isso faz sentido. Agora, deve fazer algum sentido para você. Eu espero que esteja fazendo um pouco de sentido para você. Então, o WINFUT é a soma de todos os contratos vigentes durante o ano juntos num contrato só. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu mostrar aqui para vocês o contrato atual, que é o WINQ22, ele tem baixo histórico. Ó, ele começou a ser negociado em abril.
Então ele tem pouco histórico, eu não consigo fazer um estudo de longo prazo aqui no índice futuro. Lembrando que todos esses contratos têm o quê? Juros, que eu já falei para vocês, já vou chegar lá. Então o que a plataforma faz aqui? Ela une, ela compila todos os contratos aqui num ativo que se chama, o pessoal chama de gráfico perpétuo, né? Que são todos os contratos juntos aqui, juntos num único ativo para você poder fazer um estudo de longo prazo. E olha só que interessante, agora sim começo a responder aquele negócio que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Por que esse gráfico aqui está errado, pessoal? Repara, aqui no gráfico mensal do índice futuro, hoje é dia 19 de junho de 22, né? Então, estou fazendo esse estudo com o mercado rolando, veja só. Mas, olha só, a gente tem a formação de um pivô de baixa aqui, né? No gráfico mensal do índice futuro. E eu falei que esse gráfico está errado. Por quê? Dá uma olhada só no que eu vou fazer aqui agora. Ó. O gráfico vai mexer. Olha só, o gráfico mexeu e a gente não tem mais a formação do pivô de baixa. Esse é o gráfico que a gente estava olhando antes. Ó. Vou aproximar mais um pouco aqui. Ó. Esse é o gráfico que a gente estava olhando antes. Esse é o gráfico que eu mudei agora. Esse segundo gráfico, esse que está aqui agora, que é o correto. Isso aqui, ó, que dá a sensação para a gente de um pivô de baixa, ele é um gráfico errado e eu vou te mostrar por quê. Eu falei para vocês que a gente tem os juros embutidos naqueles contratos lá e os juros eles vão consumindo o valor do contrato com o passar do tempo. Para explicar isso, ó, eu dividi a minha tela aqui em 3 gráficos, sendo que aqui no meio a gente tem o Ibovespa à vista. Aqui nós temos o último contrato que venceu agora no dia 15 desse mês aqui, o contrato M de Maria. E aqui nós temos o contrato atual, que é o Q de queijo, que tá marcado aqui na direita. Eu vou colocar todos eles no mesmo ponto no dia que ocorreu a troca de contrato. Então repara só, pessoal, o índice à vista, na quarta-feira, no dia 15 aqui, ó, ele fechou aqui em 102.800. E o contrato o contrato futuro do índice futuro naquele dia fechou em 105.140. Essa diferença que a gente está vendo aqui de 102.000 para 105 é justamente os juros que está embutido da data atual até o vencimento desse contrato aqui. Por isso que esse valor aqui é diferente, ó. 105.140 menos 102.800 vai sobrar uma diferença. Essa diferença é justamente a taxa de juros. E eu quero lembrar vocês que esse aqui, ó, é o contrato novo que estaria entrando. E esse aqui é o contrato antigo. Vamos dar uma olhada no valor do contrato antigo? Olha só que legal. O valor do contrato antigo está 103 mil. Ele é muito mais próximo do valor do mercado à vista. Então, repara só, quando o contrato atual se aproxima do vencimento, ele tende a ficar mais pareado com o valor do contrato à vista, justamente porque os juros consumiu o valor do contrato e ele passa a ficar praticamente igual ao valor do mercado à vista. Isso explica também a diferença aqui, por isso que o contrato atual, ele é mais caro do que o mercado à vista atual, já que ele tem os juros embutido aqui. Então, esse contrato que a gente está vendo aqui, no dia que ele vencer, no dia do vencimento dele, ele vai estar cotado, a gente pode afirmar que ele vai estar cotado praticamente no mesmo preço do mercado à vista. Quando esse contrato vencer, ele vai estar praticamente no mesmo preço do à vista e o contrato que vai entrar, ele vai estar com os juros embutido naquele período. Então, isso daqui é uma explicação que vocês têm que entender para poder compreender aquele treco do Infut que eu mostrei para vocês. O Infut que eu mostrei ali para vocês, ele está dessa forma aqui, né? A gente tinha aqui a formação de um pivô de baixa. Só que repara só, tem a questão dos juros que nem eu falei para vocês. Então, apertando o Ctrl K aqui no Profit, eu dou uma ajustada, o gráfico, a plataforma ajusta a questão dos juros para mim, de modo que o gráfico faça sentido. Então, e por que eu falo que isso aqui está errado? Porque dá uma olhada, dá um zoom out. Aqui, ó, afasta bem o gráfico e deixa selecionado a questão do agrupamento. Selecionado. A gente tem um gráfico errado. Por que é o gráfico errado, Bruno? Você lembra do Ibovespa ser cotado a 200 mil pontos? Não, né? Ibovespa nunca teve cotado a 200 mil pontos. O que acontece aqui? É um gráfico que precisa do ajuste dos juros para poder fazer sentido. Então, você vai e aperta Ctrl K. E aí sim, o índice futuro está muito mais pareado com o Ibovespa. Coloca o Ibovespa aqui na tela para você ver. Ó. Ele está... Aí sim faz sentido. Ó. Se não, não. Isso dá errado. A mesma coisa vale para o dólar.
Olha, esse aqui é o gráfico correto do dólar. Vou tirar, vou deixar ele errado, ó. Você lembra do dólar sendo cotado aqui a 17, 15, 10 reais? Não, né? Justamente por quê? Porque você tem que fazer o ajuste aqui para poder considerar, para você poder olhar o gráfico aqui de maneira correta. Então, qual que é a moral da história? Nós não temos ainda, se o mês fechasse hoje aqui, tá? Nós não teríamos um pivô de baixa formado aqui no mensal. Por quê? Porque esse aqui é um gráfico sem o ajuste dos juros do período. Então esse aqui é o gráfico. Pode ser que no final desse mês essa barra feche aqui, ó. Feche abaixo desse fundo e aí sim a gente concretize aí um pivô de baixa. Mas hoje, no dia 19, que nem eu falei quando eu estou gravando esse vídeo, nós não temos um eventual pivô de baixa, porque esse aqui é um gráfico errado, sem o ajuste dos juros. Então você viu quanta coisa que a gente tem aqui para aprender antes de sair operando, antes de sair clicando, se preocupando com estratégia de day trade. O mercado futuro ele tem muito mais informações, ele tem muito mais particularidades, variáveis, coisas complexas como alavancagem, para você entender e para que você tente aí minimizar suas perdas, já que é um mercado onde a maioria perde, pessoal. Então é um mercado onde a maioria perde. Cuidado para você não queimar seus dedos. Essa aqui foi uma aula que eu fiz com todo carinho aqui para vocês, para tentar explicar para você aí que está começando no mercado toda a dificuldade que esse tipo de mercado aqui estabelece. Então, se você gostou dessa aula toda, clica aqui no Valeu Demais aqui, apoia o meu canal de alguma forma. Eu não vendo nenhum produto, nenhum curso aqui para vocês. Então, se você quiser apoiar, se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, clica aqui no Valeu Demais, paga um café para mim que a gente vai gostar bastante. Desejo muita saúde para você e para sua família. Obrigado por assistir meu conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau.